Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Nós vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição número 21, né? Aquele seu compilado de notícias de tudo que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos, né? Teve uma semana bem legal, bem agitada, mais uma semana de training camp, mais uma semana de várias entrevistas. Então, bacana pegar a palavra dos atletas, dos técnicos, para a gente saber o que está acontecendo no Denver Broncos. Antes da gente entrar efetivamente no que aconteceu, mais uma vez peço para vocês deixarem o seu like. Quem ainda não é inscrito, chegou agora, ou já é antigo, mas ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho ali, toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação. E deixe seu comentário para a gente quer saber o que você achou dessa semana do Denver Broncos, o que você achou do vídeo. Então, sem mais delongas, galera, vamos para a nossa semana. A gente vai ter que começar a semana no sábado, né? Porque no sábado nós já tivemos training camp também, né? Não paramos. E o Vic Fangio, né? Ele falou que o nosso running back calouro, né? O Javonte Williams, ele pegou todo o ataque muito bem. E ele pode fazer tudo. Falou também que o Dremonte Jones falou que a festa do pass rush está prestes a ser acesa, ou seja, no sentido de pegar fogo, então mostra que o Dremonte Jones está muito animado, inclusive ele está indo muito bem nos treinamentos, então esse é um cara que a gente tem que ficar bastante de olho nessa temporada, porque é um cara que promete ser bem interessante para esse time, o Dremonte Jones, né? Esse pass rush nosso, ele promete nesta temporada. O Kareem Jackson disse que ele está em um ótimo esquema e que estar em um ótimo esquema foi chave para ele voltar para Denver nessa temporada e adicionou que há muitas peças neste time para chegar aos playoffs. O Tim Patrick fez um grande elogio para o nosso calouro, né, o nosso cornerback escolha de primeira rodada, o Patrick Surtain. No sábado, ele disse o seguinte: ele é completo e é inteligente. Você realmente não espera que defensive backs já saibam toda a defesa. Ele está se encaixando perfeitamente com uma já talentosa defesa. É extraordinário de ver. Ele me travou no sentido de trancar algumas vezes, né? E os Broncos assinaram com o cornerback Rogesterman Ferris, que jogou 4 anos no Havaí e se formou em 2019. Ele esteve com os Bears e os Falcons desde que ele não foi draftado em 2020. E aí, na segunda-feira, né, tivemos mais um dia de training camp, e aí foi a entrevista do nosso treinador Vic Fangio. O Vic Fangio, ele falou que a batalha dos quarterbacks ainda está igual e que não há separação ainda. O Fangio falou que o Cushenberry definitivamente melhorou e adicionou que ele teve uma grande off-season mentalmente e fisicamente. Então, eu particularmente espero um upgrade bem grande do Cushenberry. Todo mundo está falando que ele melhorou, principalmente no aspecto mental. E ele acho que está entendendo mais o jogo, né? É muito difícil para uma posição de center o cara vir do college e já para ser titular na NFL e ter um desempenho tão bom. Eu acho que ele no ano passado não foi um desempenho espetacular, não foi ruim, mas ele precisa melhorar e pelo que o Fangio e os outros companheiros de linha ofensiva dele vem falando, ele tem tudo para melhorar porque ele tem feito melhoras. Não só a questão do jogo, né, mas uma questão mental. O Fangio disse que ele está confiante que o Chubb vai ficar bem e o Bradley Chubb ele participou dos treinos com a equipe pela primeira vez nesta segunda-feira. O Fangio disse ainda que o nosso linebacker, o Jewell, estará fora por no mínimo 10 dias e adicionou que ele se sente bem melhor do que a equipe médica diz que ele está. E aí fomos para a entrevista com Bradley Chubb. Né, o nosso Bradley Chubb, ele disse que ele vai estar 100% na semana 1. O Chubb disse ainda que o Patrick Surtain está pegando as coisas como se fosse um veterano e que o Locke e o Teddy Bridgewater têm feito um bom trabalho em dar a volta por cima após um dia ruim. Né? O Teddy mostrou isso na segunda-feira. Quando perguntado se seus agentes falaram a respeito de uma extensão contratual com ele, o Chubb disse que se eles falaram, ele não está envolvido nisso, né? Se eles conversaram ali com os Broncos sobre uma extensão contratual, o Chubb disse que se conversaram, ele não está sabendo de nada, que o foco dele é ganhar e que ganhar é o mais importante. Posteriormente, nós tivemos a entrevista do Glasgow e do Cushenberry.
O Glasgow disse que foi fantástico no lado mental do jogo como um calouro. O Glasgow disse, aliás, que o Cushenberry, né, foi fantástico no lado mental do jogo como um calouro. Adicionou que ele está jogando mais rápido e mais confiante este ano. É aquilo que eu estava falando. Não é só o Vic Fangio que está falando a questão do lado mental, do lado físico que está melhorando, mas, por exemplo, o companheiro dele de linha ofensiva falando isso, que ele está, que ele foi muito bem no lado mental como um calouro e que ele está melhorando isso, que ele está mais rápido, mais confiante. Isso é importante. O Glasgow disse que o ataque dos Broncos no seu segundo ano sob o comando do Shurmur está significativamente melhor, agora do que estava neste mesmo tempo, ano passado. Falou que é uma diferença entre o dia e a noite. Eu acho que isso é uma questão óbvia, né? Porque se você tem continuidade, é impossível que você tenha regressão, né? Então você vai ter, nem que o upgrade seja mínimo, mas você vai ter um upgrade, vai ter uma melhora. E aí o Cushenberry, ele disse que no ano passado ele não foi bem o suficiente, não foi bom o suficiente. Ele trabalhou nesta off-season e os companheiros de equipe, o Vic Fangio, deram bastante crédito a ele pelo seu trabalho na off-season. O Cush ainda respondeu que não ficou surpreso com o fato dos Broncos selecionarem Cream Miners no draft. Abre aspas, eu simplesmente me olhei no espelho e disse que eu preciso melhorar. E aí, por fim, nós tivemos a entrevista do Patrick Surtain, o nosso rookie da Alabama, que falou que o camp em Alabama era um pouco cansativo quando comparado com o dos Broncos e da NFL em si. Ele disse que o camp da NFL, né, é mais suave. E o Zach Stevens, ele disse que após falar com o Patrick Surtain e o Jerry Jeudy, parece que é mais cansativo, né, exaustivo jogar em Alabama do que na NFL. O Nick Saban deve pegar bem pesado nos treinamentos. Então, lendo esses reports, né, vendo essas entrevistas, né, me agrada bastante duas peças que eu acho que podem ter uma melhora, um destaque bem grande para os Broncos este ano. É o Dremonte Jones, né, todo mundo está falando que ele está indo muito bem nos treinamentos, e o Lloyd Cushenberry, né, muitas pessoas não gostaram do desempenho do Cushenberry no ano passado, eu não achei que foi um desempenho nem tão bom, mas nem tão ruim, eu acho que foi um desempenho bem mediano, e a gente tem que levar em consideração que ele era rookie, né, na posição de center, uma posição bem difícil, mas é bem interessante a gente ver essa questão, que não só ele verificou que ele precisava melhorar, e ele trabalhou forte na off-season, mas também do coach, né, do técnico, e dos companheiros, principalmente dos companheiros de linha, falando que ele melhorou muito aqui, ó, mentalmente para entender o jogo e também fisicamente. Se você pegar o Cushenberry e comparar quando ele chegou nos Broncos e agora, o cara está gigante. Ele praticamente cabe na tela inteira de uma televisão. O cara está enorme. Então, assim, me agradou muito. E eu acho muito engraçado o que o Jerry Jeudy já tinha falado e o Patrick Surtain falou dessa vez, que os camps em Alabama são muito mais exaustivos. Então, eu acho que é por isso também um dos motivos pelo qual o Nick Saban tem tanto sucesso em Alabama. E os jogadores de Alabama, eles chegam tão prontos na NFL. Né? Então, é muito interessante esse dado. E aí, na terça-feira, né, nós tivemos mais um dia de camp. E aí, o Zach Stevens ele reportou que os Broncos contrataram o cornerback Savion Smith, o qual jogou com o Jeudy e o Surtain em Alabama e não foi draftado em 2019. Ele já esteve nos Jaguars, nos Cowboys e nos Seahawks. Né, os Broncos trouxeram mais profundidade para o seu grupo de cornerback. Eu acredito que é mais no sentido de ser aquele cornerback que vai ser utilizado no training camp, porque a gente tem um grupo muito vasto de wide receivers, né? Então você precisa ter mais cornerbacks ali para o treino. Dificilmente acredito que esse rapaz ele faça o plantel principal, né, o roster principal, a não ser que ele vá muito bem nos training camps. O Mike Cleese reportou que o KJ Hamler não estava treinando nessa terça-feira devido aos protocolos de Covid-19, e ele disse aos repórteres na semana passada que ele estava completamente vacinado, mas não com aquele intervalo, né, de 14 dias. O Chubb estava participando dos treinos nessa terça-feira com Pets, e isso é realmente encorajador, né? Porque a gente quer ver o Bradley Chubb em campo o mais rápido possível e saudável. O nosso safety calouro Jamar Johnson voltou aos treinos. Ele estava na lista de Covid-19, mas ele não usou os pads naquele dia. E o Albright reportou que os Broncos estão entre os 9 times da NFL que tem acima de 95% dos jogadores vacinados. Isso é importantíssimo. Lembrando aquele memorando que a NFL mandou para os clubes. Né, os potenciais riscos que você pode correr caso o seu time sofra um surto
de Covid devido a jogadores não vacinados. Então, você estar com acima de 95% dos jogadores vacinados é algo muito positivo. E o Twitter oficial dos Broncos parabenizou nosso ex-jogador Todd Davis pela sua aposentadoria. Ele foi campeão do Super Bowl 50 pelos Broncos e passou 6 anos jogando em Denver. Então, parabéns, Todd Davis. Agradecemos o que você fez e uma ótima aposentadoria. E aí, neste dia, na terça-feira, tivemos mais entrevistas. Novamente, o Vic Fangio falou com a imprensa, onde o Fangio falou que o time correu bem com a bola com os Pats, né? O Fangio disse que seria bom ver o Sutton e o Chubb em um jogo de pré-temporada. Isso é muito importante, lembrando que ambos estão voltando de lesão. O Fangio disse, não lesão, né? O Chubb não é bem uma lesão. Ele fez uma operação, mas é uma operação que foi necessária intervenção, então tem que tomar cuidado quando você vai utilizar o jogador. Mas que seria interessante ver ele em ação num jogo de pré-temporada. O Sutton, sim, vem de lesão, assim como o Von Miller. O Fangio disse que gosta do Mike Boone. Abre aspas, Mike é um bom running back. Ele tem juice, aquele algo a mais. Ele é explosivo. O Fangio disse que o Sternar está ficando melhor e melhor todo dia. Então, esse é um cara que eu estou muito, muito, muito na expectativa de ver o desempenho nessa temporada. Eu acho que ele pode dar muito trabalho ali na posição de linebacker. O Fangio disse que os Broncos podem dar para um quarterback todas as repetições do primeiro time para ter uma avaliação mais aprofundada. Mas isso não iria acontecer na quarta-feira. E aí depois foi a entrevista a hora do nosso coordenador ofensivo, Pat Shurmur. O Shurmur disse que esta é a melhor versão que ele já viu do Drew Lock. O Shurmur disse que o Teddy Bridgewater tem feito um bom trabalho até agora e disse que ele chegou a Drew em termos de aprender o ataque. O Shurmur se sente muito bem em relação à vaga de right tackle dos Broncos e disse que o Javonte Williams tem sido maravilhoso. Adicionou que ele simplesmente entende, pega as coisas rápido. Isso aparece em muitos aspectos do jogo dele. Abre aspas, ele tem um futuro muito brilhante. Posteriormente, nós tivemos a entrevista do Donatel, nosso coordenador defensivo, o Macarrão, o McMahon, coordenador de Special Teams, e o Alexander Johnson. O Alexander Johnson ele disse que o Justin Sternar está indo muito bem até agora. O Donatel disse que os Broncos estão pedindo mais de Patrick Surtain do que eles pediram para qualquer outro calouro de primeira rodada em termos de usá-lo em múltiplas posições. E o McMahon disse que ele ficou incrivelmente impressionado com a maturidade do KJ Hamler. Então, vendo essas entrevistas que foram dadas na terça-feira, eu fiquei muito satisfeito e muito também, além do Dremonte Jones, que eu estou numa expectativa muito boa, eu estou muito na expectativa de ver o Sternar. Muitas pessoas acharam ruim da gente não ter pego o Micah Parsons ali como linebacker no draft, mas eu acho que o Sternar ele pode ser muito interessante para o Broncos nesta temporada. Não sei se a ponto de tirar a vaga do Dewell, eu não sou fã do Dewell, não é ali uma Brastemp, mas também não compromete, mas eu acho que ele pode incomodar e pode ser bastante utilizado ao longo da temporada. Eu estou muito na expectativa dele e tem se falado muito bem dele, do desempenho dele nos camps, e não só o desempenho, mas os coaches, e também os companheiros elogiando muito ele. Achei muito legal essa entrevista do Donatel falando de ensinar e tentar utilizar o Patrick Surtain em vários, como posso dizer, em múltiplas posições. Mostra o quão inteligente, quanto QI da NFL ele tem, o quão bom ele pode ser. Eu acho que ele vai ser muito utilizado. Eu acho, como o Fangio falou, que ele vai utilizar muito o pacote de dime, é bem factível que você veja o Surtain direto no campo. Eu acho que ele é um rookie que ele vem para jogar muitos jogos. Eu imagino, inclusive, por exemplo, você pegar jogos mais parelhos com tight ends muito grandes, por exemplo, como o Waller ou até mesmo o Travis Kelce, eu não duvido de jogar o Vic Fangio, jogar ele, porque ele é muito forte, muito físico e também muito talentoso para marcar esses jogadores, ficar aquele matchup toda hora. Então, eu estou bem curioso, eu gostei muito, achei bastante interessante isso que ele falou. E uma coisa que me preocupou é essa questão de falar que nós não tivemos separação ainda entre os quarterbacks, Porque é aquilo que a gente sempre fala. Se você tem 2 quarterbacks, você não tem nenhum.
né? Então, é muito preocupante que a gente já está em agosto e ainda a gente não teve isto, né? Me deixa bastante satisfeito a avaliação do Sherman em relação ao Javonte Williams, casa exatamente com aquilo que eu imaginava, né? Eu acho que, em relação, por exemplo, ao Philip Lindsay, o Javonte Williams ele é mais completo para aquilo de jogo que o Broncos precisa e para aquilo de jogo que a NFL precisa nos dias de hoje. Então eu acho que ele é um cara que aparentemente também tem um QI muito inteligente ali, muito interessante, muito alto para o que a NFL pede, no sentido de ser instintivo para jogadas. Então acho que também é um jogador que pode ser bastante interessante para a gente este ano. E aí vamos para quarta-feira, né? Na quarta-feira, né, nós tivemos o Mike Cleese reportando que os Broncos dispensaram, né, o offensive tackle Cody Conway, que se machucou no treino na terça-feira para abrir espaço no roster para o cornerback Savion Smith, que já estava treinando naquela mesma data. O Zach Stevens destacou o ótimo início do cornerback Rogesterman Ferris, dos training camps dos Broncos, onde ele já conseguiu 2 interceptações em apenas 3 dias. O Mike Cleese trouxe a informação de que o KJ Hamler voltou aos treinos na quarta normalmente, e que ele disse que o teste dele de Covid feito na terça foi um falso positivo, que ele fez, que fez com que ele não pudesse treinar de acordo com os protocolos da NFL. Mas na quarta-feira, como ele teve um falso positivo, ele já estava de volta. O Zach Stevens reportou que os nossos 3 quarterbacks, o Locke, o Teddy e o Ripien, permaneceram após o treino para fazer um trabalho extra. E o Judy também ficou após o treino fazendo um trabalho extra com a máquina de lançar bolas, pegando uma lata de lixo cheia de bolas para aprimorar suas habilidades. Então, bastante interessante isso. E na quarta-feira, né, tivemos mais entrevistas. Dessa vez quem falou com a imprensa foi o Vic Fangio, o Malik Reed, Teddy Bridgewater. O Vic Fangio disse que o Sutton está se sentindo melhor e melhor. Sobre o cornerback, Rogesterman Harris, né, ele falou o seguinte, né, Rogesterman Ferris, ele falou o seguinte, que ele tem a licença, né, o direito de competir para fazer parte do time, e que ele gostou do que ele viu dele até aqui. Ele teve 2 interceptações em 3 dias de training camp. O Malik Reed disse que o Shelby Harris e o Remonte Jones estão fazendo um trabalho incrível no front, que ajuda todo mundo na defesa. O Teddy Bridgewater, quando perguntado acerca da sua interceptação no final do treino de quarta-feira, ele disse que ele não estava na mesma página que o wide receiver. Obviamente que não, né? Porque foi uma interceptação bem até fácil, né, para o defensive back. O Terry ainda falou que ele está se sentindo mais confortável com o ataque e com os jogadores a cada dia. E falou que a coisa única sobre o grupo de quarterbacks é que cada cara está torcendo um para o outro. Depois foi a vez de Drew Lock, né, o nosso quarterback, não sabemos se 1, se 2, falar com a imprensa, onde ele falou algumas coisas que eu trago aqui para vocês. O Locke disse que a sua interceptação no fim do treino foi devido a ele ficar no meio do caminho entre correr e lançar. É a famosa indecisão. Quando você quer fazer... é igual no futebol, quando o jogador fica indeciso entre chutar e cruzar. Aí ele não faz nenhuma nem outra. E aí faz besteira. O Drew disse que absolutamente acredita que o Sutton voltará a ser aquele Cortland Sutton normal este ano. O Locke ainda falou sobre o Judy. Abre aspas, ele é algo diferente, ele está fazendo grandes avanços, dando grandes passos. O Locke disse que o maior salto que ele deu este ano foi nos ajustes pré-snap e que o maior passo que ele deu nos ajustes pré-snap foi trabalhar em proteções. Então, gostei bastante também da entrevista, né? Achei que teve bastante coisa bacana. Sobre Drew Lock e Teddy Bridgewater, a gente continua na mesma situação, ambos falando sobre os erros que tiveram, né? Isso é muito preocupante, porque são erros teoricamente até fáceis, que não deveriam estar sendo cometidos, mas se é para cometer, que cometa no treino para tentar uma correção, né? Gostei muito do que o Malik Reed falou, que o trabalho ótimo que o front está fazendo, né? E vamos ver o que acontece. Na quinta-feira foi um dia de folga por parte do time, e aí na sexta-feira, no dia de hoje, tivemos a entrevista do Vic Fangio, né, depois de um treino bem... muita parte da imprensa falando que foi um treino bem ruim, assim, até o RK, né, lá do DNVR, falando que faltou energia, que ele sentiu que faltou um pouco de agressividade, que além dos quarterbacks terem ido muito mal,
né? O Fangio deu uma entrevista dizendo que o Drummond Jones deve fazer um outro grande salto este ano, inclusive o Drummond Jones foi muito bem no treino, né? O Fangio disse que o Caden Stearns pegou a defesa muito bem, que ele está impressionado com ele até agora. Esse foi outro que foi muito bem no treino, está indo muito bem. Eu acredito que ele está caminhando a passos largos para fazer parte do roster no 53. O Fangio liberou o Von Miller e o Brandon McManus dos treinamentos de amanhã, para eles poderem estar presentes na cerimônia de indução do Manning ao Hall of Fame, em Canton. O Fangio disse ainda que o Baron Browning e o Jamar Johnson estão bem atrás e que o único jeito é eles irem para campo. E hoje foi o primeiro treino do Jamar Johnson. O Jamar Johnson ele se prejudicou muito com a questão do protocolo de Covid, né? Teve que ficar afastado. E o Baron Browning com a lesão. Eu acho que eles vão ter que correr contra o tempo para eles conseguirem fazer o roster de 53. Eu acredito que talvez eles possam, inclusive, ir para o Practice Squad. Mas vamos ver o que vai acontecer. E sobre o Purcell e o Jewell, eles estão indo bem, né? Eles estão se recuperando das respectivas lesões. E aí a gente teve uma entrevista do Albert O e do Deshaun Williams. O Albert O disse que seu joelho está 100% e que ele no offense em campo ao mesmo tempo pode colocar muita pressão na defesa oponente. O Deshaun Williams disse que tem muito orgulho de parar a corrida, né, o jogo corrido. Abre aspas, você não vai me tirar da bola. Então foi isso. Também foi bacana as entrevistas. O dia de hoje, pelo que eu ouvi dos reports ali e pelo que eu li, tivemos interceptações dos dois quarterbacks. Uma coisa que me preocupa, eu até estava discutindo com o André e com o Gustavo, é que você não vê separação entre os quarterbacks, né? E aí minha pergunta é, se não tem separação, quem leva vantagem? O cara que estava lá e o outro que chegou não foi melhor que ele? Ou o cara que chegou e o que estava lá não conseguiu ser melhor que esse cara que chegou? Eu acho que o pior cenário para os Broncos é não ter separação, porque significa que você tem dois quarterbacks meia boca, jogando de forma meia boca, né? E aí, quando você tem dois quarterbacks, você não tem nenhum. Então é muito preocupante, né? A gente está chegando na semana que vem, já vamos entrar em semana de jogo de pré-temporada e a gente não vê essa separação, nenhum se distanciando tão do outro. Dizem algumas pessoas que o Teddy Bridgewater está um pouquinho à frente, mas aquele pouquinho, bem pouquinho, sabe? Que não tem a separação. Vou dizer para vocês que eu acho que vai ser uma temporada longa, né? Mas vamos continuar acreditando. E um recadinho para vocês, na semana que vem, como a gente vai ter jogo de pré-temporada, o Mile High Brasil News vai sair na quinta. Por quê? Porque na sexta vamos trazer a primeira edição de um conteúdo exclusivo, né, que a gente vai ter ao longo da nossa temporada, já abrindo a partir de semana que vem, com jogos de pré-temporada. Então, nesse mês de agosto, que vamos ter jogos de pré-temporada aos sábados, o Mile High Brasil News vai ficar para quinta. Na sexta, um outro conteúdo exclusivo, e no sábado vamos ter o jogo e teremos live também nos jogos de pré-temporada. Pós-jogos de pré-temporada, tradicionalmente nossa segunda-feira, vamos debater o que aconteceu e contamos com a audiência de vocês. Certo, galera? Peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal, certo? Muito importante para nós, divulgue para os seus amigos, faça a gente conseguir atingir aquela meta que nós temos de 1.000 inscritos, tá? Sigam a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E, se possível, torne-se um apoiador, né? No www.apoia.se/Mile High Brasil ou simplesmente utilize esse QR Code aí para ajudar. Qualquer ajuda, qualquer contribuição sua é bem-vinda ao nosso projeto, porque tudo é revertido única e exclusivamente a favor de você, torcedor do Denver Broncos. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não se esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu comentário e divulgar para todos os seus colegas. Mas é isso aí. Mais uma semaninha acabada, né? Mais uma semana de training camp, muitas entrevistas, espero que vocês tenham curtido. E a espera está acabando. Semana que vem já teremos o nosso Broncão jogando novamente. Beleza, galera? Valeu, Go Broncos e até mais. Valeu!